E aí, pessoal, beleza? Vamos lá. Continuando, parâmetro. O Tribunal de Justiça poderá, então, julgar inconstitucional ou constitucional. Lembrem que o controle de constitucionalidade pode chegar nas duas decisões de uma determinada norma, beleza, utilizando, via de regra, como parâmetro, uma norma da Constituição estadual, mas naquelas normas que forem de observância obrigatória ou que forem normas de reprodução obrigatória, então que não estejam no texto da Constituição estadual, o Tribunal de Justiça poderá fazer uso com controle utilizando a Constituição Federal. Ok. Mas tem mais um detalhe quanto ao parâmetro. Se lá no STF o controle concentrado abstrato da Constituição Federal, eu estou analisando a inconstitucionalidade da norma frente à Constituição, tem um detalhezinho aqui na Constituição Estadual que complica um pouco. Por quê, professor? Porque o Tribunal de Justiça do Estado poderá entender que o parâmetro e não o ato impugnado é inconstitucional. Então, vejam a seguinte situação. Vamos supor que o município de Juazeiro do Norte editou essa norma aqui, X, e foi impugnada por um dos legitimados ativos frente à Constituição Estadual, dizendo que a Constituição está ferindo a Constituição Estadual. Ok. Mas, na verdade, o Tribunal de Justiça declarou que aquela norma ela é constitucional perante a Constituição Federal e não perante a Constituição Estadual. Porque quem é inconstitucional é a Constituição do Estado. Então, nesse sentido, pessoal, eu tenho que dizer para vocês que isso pode ser feito mesmo de ofício pelo tribunal daquele Estado. Opa, virei aqui sem querer, vamos apagar. Voltar aqui. Então, o que eu queria destacar para vocês é que pode ser declarado, mesmo de ofício, o parâmetro inconstitucional e não a norma. Então, nesse sentido, pessoal, vai caber RE, o recurso extraordinário, ao STF, por aquele que entendeu lesado, tendo em vista que o TJ entrou na competência, então seria uma usurpação da competência do STF, porque aí sim ele está julgando perante a Constituição Federal, não ali por uma omissão da estadual, mas porque ele entende que a Constituição estadual é inconstitucional perante a federal. E quem vai dizer se um ato é ou não inconstitucional perante a Constituição Federal é o STF. Daí, aqui, pessoal, vai ser a única hipótese em que nós temos um recurso extraordinário de um controle concentrado de constitucionalidade. Tudo bem? É uma exceção à regra que determina que o RE caberia no controle, via de regra, nós sabemos que no controle difuso caberia o recurso extraordinário ao STF, mas no controle concentrado nós não temos essa regra, pelo contrário, é uma exceção. Além disso, pessoal, leis ou quem vai ser o objeto? Então, se a gente viu que o parâmetro é a Constituição Estadual em suas normas formalmente constitucionais, excluído o preâmbulo, os ADCTs, aquelas normas já revogadas, agora nós estamos diante do objeto. Vão ser objeto leis ou atos normativos estaduais ou municipais claro, vamos lá, leis estaduais do Estado. Então, uma lei do Pernambuco não pode ser declarada inconstitucional perante a Constituição do Estado do Ceará. Pode ser declarada inconstitucional perante a Constituição do Pernambuco, ok? Claro, vamos lá. Uma lei de Exu não pode ser declarada inconstitucional perante a Constituição do Ceará. Exu é do Pernambuco, mas pode ser declarada perante a Constituição de Pernambuco. Então, a gente tem que examinar isso, cuidado com as pegadinhas. Às vezes o texto da questão tem trocentas linhas, a gente vai se empolgando, perde um detalhezinho ali, e no final a gente acaba dizendo que uma norma do município que não é daquele estado pode ser controlada constitucionalmente. Então, tem que ser uma lei ou ato normativo estadual ou municipal, sempre dentro do âmbito geográfico daquele estado. William,
qualquer lei ou ato normativo? Sim, pessoal. Então, independente do jeito que eu estiver chamando. Agora, cuidado, não vai ser exatamente aqueles atos do poder público como a gente viu no caso da ADPF. Mas pode ser lei, lei complementar, lei ordinária, pode ser uma medida provisória, pode ser um decreto. Cuidado, tem que ferir diretamente o parâmetro. Se tiver alguma coisa entre elas, então é um controle de legalidade e não um controle de constitucionalidade. William, o que é essa expressão que está em negrito, destacada aí com sublinhado, está aí no nosso latim, simultâneos processos? Pessoal, nesse caso nós estamos falando de uma lei estadual que foi impugnada ao mesmo tempo, tanto perante o Tribunal de Justiça quanto perante o STF. Então, saiu uma lei do município do Crato. Ok. Então, sei lá, saiu... Recentemente, acho que é uma lei que acabou acontecendo isso de verdade. Uma lei trazendo novos limites geográficos para os municípios. Juazeiro teria perdido bastante território aí. Então, se fez o controle da constitucionalidade dessa norma, tanto perante o TJ, por uma inconstitucionalidade diante da Constituição Estadual, quanto da Constituição Federal. Ok. E aí, William, ingressaram com as duas ações. O que é que faz? Pessoal, diz o bom senso que nós temos que suspender o julgamento da ADI estadual. Por quê, professor? Porque se for julgado inconstitucional perante a Constituição Federal, eu vou ter que retirar esse ato normativo do ordenamento jurídico brasileiro como um todo. Então, não adianta o Tribunal de Justiça do Estado dizer que é constitucional e o STF dizer que é inconstitucional, porque vai acabar afastando o ato normativo. Então, para não ter ali um trabalho perdido do Tribunal de Justiça do Estado, que nós sabemos que tem um grande número de lides para o julgamento, então suspende a ADI estadual, a representação de constitucionalidade estadual, enquanto o STF julga a ADI perante a Constituição Federal. Sendo julgado inconstitucional, vida que segue, foi resolvido, afasta a norma do ordenamento como um todo. Beleza. Se for declarada constitucional pelo STF, vida que segue, William, pode aplicar a norma? Não. Agora sim, eu darei prosseguimento à ADI estadual. Por quê, William? Porque o parâmetro é diferente, pessoal. Entendam que o julgamento de um pode chegar num resultado diferente do julgamento do outro, porque o parâmetro é diferente. Então, vamos lá, TJ vai lá e pode julgar, e pode dizer que a norma é inconstitucional perante a Constituição estadual. Então, suspende o processo, veja que eu não falei em cancelamento, não falei em arquivamento, falei em suspensão, depois que é julgada a ADI, se a ADI perante o STF declarar inconstitucional, resolvido, não tem mais que discutir mais nada. É inconstitucional, já foi retirado do ordenamento. Se o STF entendeu que perante a Constituição Federal, lembre que o STF, já falei, o STF não pode invadir a competência do Tribunal de Justiça Estadual. Então, se o STF foi lá e disse que perante a Constituição Federal o ato é inconstitucional, agora sim o Tribunal de Justiça deverá dar prosseguimento e fazer o julgamento perante a norma estadual. Beleza? Então, isso que eu falei para vocês, por gentileza, deem uma olhada na ADI 3482 do STF. Além disso, pessoal, ainda nos simultâneos processos, ok, se o TJ não suspender, William, você falou que diz o bom senso que o TJ suspenda, mas o TJ não suspendeu, ou não foi avisado, ou quis julgar de qualquer maneira e julgou. Então, William, e aqui, pessoal, em qualquer outra hipótese, ou seja, na regra geral, não vai repercutir no julgamento do STF, que terá ampla margem de julgamento para decidir se é ou não constitucional perante a Constituição Federal. Agora, nós temos uma exceção, uma hipótese que vai prejudicar o julgamento do STF.
E aqui, pessoal, eu preciso de 2 requisitos cumulativos, ou seja, eu preciso que a ADI seja procedente, ou seja, que entenda-se que a norma estadual ou municipal é inconstitucional perante a Constituição Estadual e que, pessoal, o dispositivo não tenha correspondência na Constituição Federal. Que dispositivo é esse, William? O dispositivo do parâmetro. Então, vamos supor uma norma de cunho ambiental. Peço licença para falar daquilo que eu tenho maior bagagem. Então, a gente sabe que a União, os Estados e o Distrito Federal têm competência concorrente, segundo a Constituição de 1988. Municípios também têm competência suplementar e regional, local, para legislar sobre o meio ambiente. E vamos supor que na Constituição do Estado do Ceará tivesse uma norma dizendo que seria uma APP toda encosta com um declive igual ou superior a 40 graus. E aí o município do Crato diz que só seria protegido que está ali acima dos 45 graus, reproduzindo a norma do Código Florestal Brasileiro. Ok. Pessoal, se eu tenho aqui 40 graus e aqui eu tenho 45 graus, entendam que a proteção é todo esse restante. Quem é mais protetivo? 40 ou 45? Então, se eu tenho algo mais protetivo, ele é possível que o Estado legisle contrário da norma geral nacional, desde que seja mais protetivo ao meio ambiente. Vamos supor que está na Constituição do Estado. Ou então alguma coisa como na Constituição do Estado da Paraíba, que fala que é proibida a construção de prédios com mais de 3 andares até, salvo engano, 50 metros de distância da orla marítima. Isso não tem na Constituição Federal. Mas vamos lá que a lei de João Pessoa foi lá e julgou, foi editada dizendo que pode construir prédios de até 4 andares e não 3. Olha, 4 é mais que 3, eu estou violando a norma estadual da Constituição do Estado, que não tem reprodução obrigatória na Constituição Federal. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu posso dizer para vocês que o julgamento antecipado pelo TJ suspenderá o processo no STF, porque vai decair o objeto do julgamento. Então, nesse único sentido, juntando os 2 parâmetros, mais uma vez, o julgamento da inconstitucionalidade da norma e 2, que a norma, o parâmetro, não tenha reprodução na Constituição Federal. Então, o julgamento do TJ influenciará no julgamento do STF. Pessoal, o bloco passado a gente passou um pouco, fomos para 18 minutos e meio. Aqui eu vou encerrar um pouquinho antes dos 15 minutos. Bebe aquela aula ou aquela água, se alonga e volta rápido, que a gente ainda tem um bocadinho de assunto para tratar hoje.